Gente, eu quero chamar a sua atenção para esse assunto que é muito, mas muito, muito sério mesmo. Queria que você imaginasse, se a gente falar em alcoolismo, eu não vou me surpreender se a primeira imagem que vier à sua cabeça for a de um homem bebendo ou já bêbado. Por muito tempo, essa foi uma doença associada quase que exclusivamente ao público masculino. Especialistas apontam que é uma questão cultural. São os homens que sempre saíram para beber e, em alguns casos, passaram dos limites. Mas o que eles faziam em público? Elas faziam às escuras. Era aquela garrafa de bebida embaixo da pia ou então escondida lá no fundo do armário. Décadas se passaram, as mulheres se emanciparam e também começaram a beber de forma mais aberta, em público. Esses dois fatores, os casos de alcoolismo mascarados pelo ambiente familiar e que vieram à tona, mais o aumento geral do consumo de álcool, levaram a um dado preocupante: o número de mulheres que morreram vítimas do álcool. Sabe quanto subiu, minha gente? 7,5% nos últimos 10 anos. Entre os homens, por outro lado, as mortes caíram 8% no mesmo período. A Thaís Camargo preparou uma série especial de reportagens sobre este tema tão importante e, ao mesmo tempo, delicado. Conversou, inclusive, com especialistas e mulheres que hoje estão em tratamento. O que mais pode estar associado a esse quadro? A Thaís Camargo vai trazer para a gente a partir de agora. Com você, Thaís. Pois é, Jasson, nessa primeira reportagem, a gente vai mostrar histórias de mulheres que sofreram por conta da dependência do álcool. Como você falou, estudos apontam que o problema vem crescendo entre as mulheres e também, com isso, o número de mortes e internações por conta da bebida. Então vamos conferir a primeira reportagem dessa série. O primeiro contato com o álcool foi na infância. Meu pai era alcoólatra e a minha mãe alertava os filhos que quando o pai tivesse ingerido álcool não era para se aproximar dele porque ele via bichos. E eu queria ver bichos. Então eu subi num armário com uma cadeira, com auxílio de uma cadeira, e ingeri um gole do álcool de cozinha, porque na minha cabeça o álcool que ela se referia era esse álcool. E passei muito mal. Na juventude, o problema se agravou. De lá para cá, o consumo em excesso de bebidas alcoólicas passou a ser rotina. Eu descobri na adolescência que o álcool me deixava alegre. Ele maquiava a minha timidez, porque eu era extremamente tímida, e gostava do resultado que isso me dava. Nas festas juninas, eu abusava do quentão. Quando eu ia na casa do meu irmão, eu abusava. E desde lá foi só piorando, mas na minha cabeça, eu não via mal nisso. Tudo era motivo para mais uma dose. Eu fiquei desempregada há algum tempo e eu estava num casamento falido. E daí eu, naquela reclusão, naquela solidão, sem emprego, exagerava da bebida. Todo final de semana eu estava embriagada. Quando tinha algum velório de família eu não ia, porque eu não estava em condições. Porque aquilo me fazia bem, me relaxava. Tudo bem que na hora eu ficava maravilhosa. Mas a ressaca... Nossa, eu não saía da cama às vezes 3 dias. Décadas de sofrimento. Hoje, com 58 anos, ela passou por 5 internamentos em clínicas de reabilitação. Com 26 anos eu engravidei, daí nesse ano eu procurei ficar sem beber. Mas a minha filha nasceu dia 6 de janeiro. Meu irmão fez aniversário dia 4 e eu bebi. Nossa, eu bebi de escondido muito. Daí eu falei para o médico se não teria sequelas para minha filha. Ele falou não, porque ela já está formada. Mas eu não consegui ficar 9 meses. Eu era escrava dele. Daí eu procurei o AA. Estudos apontam que o consumo abusivo de álcool entre as mulheres vem aumentando nos últimos anos. E com isso cresce também o número de internações e mortes por conta da bebida.
É o que mostra um levantamento do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Entre 2010 e 2021, o número de mortes de mulheres causadas pelo consumo de álcool aumentou 7,5%, enquanto o número de brasileiras hospitalizadas em consequência da bebida cresceu 5% no mesmo período. Você acha que, de fato, elas aumentaram o consumo? Sim, aumentaram bastante, né? Acho que sofrem muito de ansiedade, sobrecarga da família, do trabalho. Jovens, mulheres estão realmente abusando mais do álcool mesmo, né? Não sabemos dizer o motivo, mas acho que é uma imposição social. Eu, pessoalmente, eu não bebo, né? Mas eu vejo, assim, com uma certa tristeza, porque não é uma coisa muito boa, né? Conhece alguém que faz uso abusivo de álcool? Já conviveu com uma pessoa assim? Já. É muito ruim, né? Tipo, nossa, chega em casa, desconta tudo na gente e tudo, é muito ruim. Eu comecei a trabalhar em 1983 e nós tínhamos, naquele momento, 15 homens alcoólicos para uma mulher alcoólica. Hoje, as pesquisas mostram que nós temos praticamente um homem para uma mulher alcoólica. Em algumas regiões do país, as mulheres estão bebendo mais do que os homens. A psicóloga, com mais de 35 anos de experiência no tratamento e prevenção à dependência química, destaca que há grupos mais sensíveis ao problema. São mulheres que têm um maior nível de estudo, está sob uma pressão intensa de trabalhar, dar conta de casa, de filho, do ser mulher, e que ela encontra no álcool uma válvula de escape. Meninas de 12 anos bebendo vodka, bebendo bebidas de alto teor alcoólico. E o grupo de risco também é aquelas mulheres no envelhecimento, sozinha, muitas viúvas, acabam, né, desenvolvendo a doença do alcoolismo. Esta mulher conta que desenvolveu o alcoolismo depois de um abalo emocional. Ela havia acabado de se aposentar quando o marido sofreu um grave acidente de carro que deixou muitas sequelas. Foram 5 anos até o fundo do poço. Eu bebia todos os dias, não conseguia ficar sem o efeito do álcool. O que eu queria era o efeito e direto no destilado, lógico que fazia mais rápido o efeito. Foram assim 5 anos, numa progressão muito grande, como fala, né, que é uma doença progressiva, incurável e fatal. E é mesmo, é fatal mesmo, porque se eu não procurasse ajuda eu ia morrer. Segundo esse psicólogo, a doença tem uma progressão mais rápida mesmo nas mulheres. De uma forma geral, ele explica que o homem tende a começar a beber mais cedo, mas leva mais tempo para desenvolver a dependência. Por outro lado, a mulher tem uma tendência a ficar dependente de uma forma mais rápida. E um dos fatores relacionados é o aspecto fisiológico. A mulher ela tem uma concentração menor de água no corpo, então isso dificulta a questão do metabolismo do álcool. E além disso, ela também tem uma quantidade menor de enzimas que vão metabolizar o álcool. Então esses dois elementos fisiológicos não são só eles, tá? Também tem questões hormonais envolvidas e outras. Mas esses dois principalmente fazem com que a mulher ela tenha uma tendência a ficar alcoolizada mais rápido, a ter um problema com álcool mais rápido do que o homem. E o especialista ressalta que há um engano pensar que para ser dependente de álcool, o consumo precisa acontecer todos os dias. Isso é mentira, né? Às vezes a pessoa bebe só no final de semana, mas ela vai ter um problema. Então a gente sempre vai dizer assim, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de não começar o uso. Se eu digo assim para você, eu estou com vontade de beber, e eu digo, não, você não vai beber, a pessoa não consegue se controlar, né? E tem outras pessoas que elas têm dificuldade de segurar, que elas conseguem não começar, mas se começa, não consegue parar. E um bom começo é admitir o problema, mas ainda em pleno século XXI, há preconceito em falar sobre o tema. Medo das mulheres em reconhecer a doença. Eu ainda vejo que as mulheres procuram menos por vergonha. Eu acho que a sociedade, ela vê as mulheres alcoólicas com mais discriminação do que os homens. Fiquei 39 dias na clínica, lá eu fiquei sabendo que o alcoolismo era uma doença, até então eu não sabia. Eu pensei que era uma vergonhice, né? Principalmente para a mulher, a coisa mais feia, né? Apesar de eu não beber na rua. Há anos a mulher vem bebendo com a garrafa
embaixo da pia, escondida dentro do armário, escondida embaixo da cama. Não tendo a bebida, recorrem ao uso de perfume, de álcool. Para o homem, né, o beber é feio, mas para a mulher o beber é horrível. Muitas mulheres me relatam que elas não procuram ajuda por medo, por exemplo, de perder a guarda de um filho, do estigma que ela vai sofrer. Você não tem vergonha na cara, uma mulher como você, mãe, com filhos, tá aí bêbada desse jeito? São famílias destruídas, são uma sociedade hoje sendo destruída por uma questão de não se dar visibilidade a uma doença tão grave como o alcoolismo feminino. Pois é, Jasson, famílias são destruídas por conta do alcoolismo. O problema aí provoca um efeito em cadeia, afeta amigos e familiares de alcoólicos. E aí tem grupos que dão um suporte emocional para essas pessoas também. E esse é o tema da nossa reportagem de amanhã. Tá certo, Thaís. Obrigado. Amanhã a gente acompanha a segunda reportagem da série sobre mulheres alcoólicas.